meus queridos alunos do quinto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de matemática, primeira aula dessa semana. E aí, como é que vocês estão? Me contem. Olha só, gente, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer as fichas. Então, pegue aí, por favor, o livro de vocês, as fichinhas, a partir da página 55. Então, hoje a gente vai fazer 3 fichinhas dessas. Da página 55 até a página 60, tá bom? Essa semana, além dessa nossa aula, a gente vai que é para fazer as demais fichas que ficam faltando, tá bom? Vamos lá? Olha só, gente, nessa primeira questão, ele diz aí que o corpo da formiga é dividida entre cabeça, tá? Deixa eu procurar aqui uma cor para destacar. Cabeça, o tórax e o abdômen, certo? E aí ele dá a quantidade de que mede cada uma. Ele diz assim, ó, o tórax da formiga ilustrada ao lado tem 9 milímetros. Então, o tórax é essa parte aqui do meio, tem 9 milímetros. Deixa eu fazer maior. Então, eu sei que o tórax tem 9 milímetros. A cabeça da formiga tem o mesmo comprimento que o tórax. Então, se a cabeça tem 9, o tórax também vai ter 9. Aqui, ó, 9. O abdômen da formiga, que é essa parte aqui, tem 3 milímetros a mais que o tórax. Então, veja bem, o tórax não tinha 9? Se eu somar 3, vai dar quantos aqui? Vai dar 12, não é? Então, 12 vai ser o comprimento do abdômen da formiga. Então, a gente vai somar aqui. Quando a gente soma 9 mais 9, 18. 18 mais 12 vai dar igual a 30. Então, ele pergunta qual é o comprimento total do corpo da formiga. A gente vai responder 30 milímetros, tá certo? Segunda questão. Explique com suas palavras os problemas que podemos ter ao utilizarmos partes do nosso corpo como unidades de medida. Olha só, gente. Vocês lembram que na nossa aula a gente falou que antigamente existiam outras formas de medir, como, por exemplo, o palmo da mão, os pés, o dedo, no caso era o polegar. Então, que problemas existem se a gente utilizar esse sistema de medidas? O tamanho da mão da tia, por exemplo, é o mesmo tamanho da mão de vocês? Não é, né? Então, existem problemas desse tipo, porque a parte do meu corpo não é igual do mesmo tamanho do seu corpo. Então, existem diferentes tamanhos, que isso varia de pessoa para pessoa. Então, é isso mais ou menos que vocês vão fazer aí na segunda questão. Na terceira, ele diz assim, ó. Uma bióloga que estuda as características gerais dos seres vivos passou um período observando baleias em alto mar, no período de 5 de julho até 5 de dezembro. Então, preste atenção aqui as datas. Com base na sequência dos meses do ano, quantos meses a bióloga ficou em alto mar estudando o comportamento das baleias? Olha só, eu vou calcular. Quantos meses tem de julho a dezembro? Vamos lá. Depois de julho vem quem? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente fez aí quantos meses, gente? 5 meses. Então, vocês vão marcar aí um xizinho na letra C, ok? Quarta questão. Pablo Picasso foi um grande pintor espanhol. Seus trabalhos mais importantes estão relacionados a um movimento artístico denominado cubismo. A seguir, veja uma obra inspirada nas obras de Picasso. Então, essa obra ela é retangular, ela tem o formato de um retângulo. E mede 3 metros e 40 centímetros de comprimento. Então, o comprimento é aqui. Então, ele mede 3 metros e 40 centímetros. E 110 centímetros de altura, que é o mesmo que 1 metro e 10, não é assim? Aí a letra A ele pergunta: as madeiras de demolição são muito utilizadas para emoldurar quadros e podem ser compradas em qualquer tamanho. Quantas madeiras de 3 metros e 40 centímetros de comprimento devem ser compradas para emoldurar, para fazer a moldura desse quadro aqui? Olha só, gente, se eu gasto 3,40 aqui, eu também vou gastar 3,40 aqui. Se eu gasto 1,10 aqui, eu também vou gastar 1,10 aqui. Então, cada pedaço de madeira, ele já está dizendo que mede 3,40. Então, eu vou utilizar um pedaço de madeira para cá, outro pedaço de madeira para cá. 2.
Se eu somar aqui 1 e 10 mais 1 e 10, vai dar 2 e 20. 2 e 20 é menor que 3 e 40. Então, eu vou precisar de quantos pedaços? Essa é a pergunta. Cada pedaço tem 3 metros e 40. Então, aí, gente, eu vou precisar de 3 pedaços. Ó. Um para cá, outro para cá e outro que vai dar para aqui e para aqui. Um só. Certo? Então, aí, a letra a resposta são 3 pedaços de madeira, tá certo? Ou 3 madeiras, como vocês queiram colocar. Faça uma continha aqui embaixo também. Letra B. Sabendo que cada madeira tem 800 gramas, qual será a massa total das madeiras compradas? Ele não comprou 3 madeiras? A gente não respondeu aqui 3, não foi assim? Então, cada uma pesa 800 gramas. Então, o total vai ser quanto? 800 vezes 3. Quanto é 800 vezes 3, gente? 3 vezes 0, 0. 0 novamente. 3 vezes 8, 24. Então, isso aqui é o mesmo que quantos quilos? 2 quilos. E quanto sobrou? 400 gramas. Ok? Galera, vamos agora para a próxima ficha aí da página 57. Aí, gente, ele vai mostrar um pouquinho sobre as unidades de medida de tempo, tá certo? Observa aí a ilustração para completar corretamente. Veja bem, se eu tenho minutos e quero transformar em segundos, eu multiplico por 60. Se eu tenho segundo e quero transformar em minutos, eu divido por 60. Já nessa segunda ilustração aí, que a gente vai completar, ele tem o seguinte, ó. Se eu tenho hora e quero transformar em minutos, se eu tenho minutos e quero transformar em hora, eu divido por 60. E se eu tenho minutos e quero transformar... Se eu tenho horas e quero transformar em minutos, o que é que eu faço? Multiplico por 60. Ó, vai ser igual, tá vendo? Aí no próximo, ele diz assim, ó, se eu tenho horas e quero transformar em dias, eu divido por 24, que é a quantidade de horas que tem um dia. Mas se eu tenho dia e quero transformar em hora, o que é que eu faço? Multiplico por 24, certo? Segunda questão, uma peça de teatro teve início 8h30. Sabendo que essa peça teve duração de 105 minutos, qual é o tempo da peça em horas? Então, ele não quer saber que horas vai terminar. Ele quer saber quanto que é em horas 105 minutos. Veja bem, se eu sei que uma hora é igual a 60 minutos, quantas vezes eu somo 60 ou quantas vezes o 60 cabe dentro de 105 minutos? Eu posso fazer assim, ó, 105 menos 60. Quando eu faço essa subtração aí, eu vou observar que vai restar quanto? 45 minutos. Então, esses 45 minutos aqui não compõem mais uma hora. Então, esse 60 não representa uma hora. Então, vai ser 1h e 45 minutos. Então, vai ser aí a letra D. Terceira questão. Um filme de cinema teve início às 10 horas. Sabendo que o filme terminou ao meio-dia, qual é o tempo de duração do filme? Gente, a gente sabe que meio-dia é o mesmo que 12 horas. Não é isso? É o mesmo que 12 horas. Então, se começou 10, teve duração, terminou 12. Teve duração de quantas horas? Eu tenho 10 para chegar a 12. 2, da minha gente. Então, aí o filme durou 2 horas. Façam direitinho. Se for necessário, vocês podem estar pausando esse vídeo para responder, tá certo? A quarta questão, ele diz o seguinte: Luiz Fernando é engenheiro. Ele trabalha 42 horas por semana, de segunda a sábado, sempre nos mesmos horários. Então, a semana, ela tem 7 dias. O Luiz Fernando só não trabalha no domingo, então ele trabalha 6 dias, correto? Então, gente, como é que vai ficar aí a letra A? A letra A, ele pergunta quantas horas ele trabalha por dia. Então, se eu sei que durante toda semana ele trabalha 42 horas, eu vou dividir 42 pelo número de dias que ele trabalha, que no caso são 6, de segunda a sábado.
Qual é o número que eu multiplico por 6 que dá igual a 42? 7 horas. Então, o Luiz Fernando, ele trabalha 7 horas por dia, certo? Na letra B, ele pergunta quantas horas, em média, ele trabalha por mês. Então, a base de quantidade de semanas que há em um mês são 4 semanas. Então, se eu sei que ele trabalha 42 horas por semana, eu vou multiplicar 42 vezes 4. Não é isso? Então, aqui, ó, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Então, aí eu vou saber que Luiz Fernando trabalha 168 horas por mês. Vamos agora para a última ficha que nós iremos corrigir hoje, na página 59. Ele começa com a primeira questão com um diagrama semelhante da ficha anterior, só que agora não são medidas de tempo, e sim medidas de comprimento. Aí ele diz o seguinte aqui no primeiro esquema, olha só. Se está em milímetros e eu quero transformar em centímetros, é só dividir por 10. Agora, se está em centímetros e eu quero transformar em milímetro, eu multiplico por 10. Aí agora vamos observar o restante para que a gente possa completar esses espaços vazios. Olha só, gente, se está em metros e eu quero transformar em centímetros, eu multiplico por 100. Agora, se eu quiser fazer o contrário, de centímetro para o metro, eu vou fazer o quê? Dividir por 100. Aí ele continua aí, ó. Se eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros, então se eu quero transformar quilômetros em metros, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 1000. E se eu quero transformar metros em quilômetros, eu vou dividir por 1000. Compreenderam direitinho aí? Vamos para a segunda questão. A segunda questão, ele diz o seguinte. A mãe de Ana Lúcia deixa a filha usar retalhos para fazer roupas para suas bonecas. Ana desenhou um vestido para sua boneca e sua mãe lhe deu 10 reais para comprar tecidos. Observe a tabela de preços. Então, nessa tabela aí, gente, nós podemos perceber os tipos de tecido e o valor por metro de cada um desses tipos de tecido, né? Aí ele pergunta, ó, Ana Lúcia comprou 1 metro de linho e comprou também 1 metro de chita. Quantos centímetros de tecido ela comprou? Ela não quer saber o valor. O valor aí é só na letra B. Cuidado para não se confundirem. Ele quer saber o total de metros. Então, isso aí é fácil, né, gente? 1 metro mais 1 metro vai dar igual a 2 metros. Que é o mesmo que 200 centímetros. Que ele está perguntando em centímetros, não é? Se eu sei que 1 metro tem 100, 2 metros vão ter 200. Agora sim, na letra B, ele pergunta quanto ela gastou com essa compra. Aí a letra B, vocês vão responder da seguinte forma. Primeiro, vocês vão olhar aí qual é o preço na tabela dos tecidos que ela comprou. Então, ela comprou linho. O linho custa R$ 3,50, não é isso? E a chita, 90 centavos. Então, a gente vai fazer essa soma aqui embaixo da letra B. Deixa a continha, viu? Então, aqui a gente vai fazer, ó, 3,50 mais 90 centavos. Então, fazendo essa somatória, a gente vai observar que ela gastou R$ 4,40. Na terceira questão, que já está na página seguinte, ele diz o seguinte, ó. A Torre de Jeddah está sendo construída na Arábia Saudita e, quando a obra for concluída, terá 1000 metros de altura. Sabendo disso, responda aos itens a seguir. Olha aqui a torre, gente, essa imagem aqui. Letra A. Faça a conversão da altura planejada da torre dada no enunciado para quilômetros. Então, veja bem. Eu quero transformar 1000 metros em quilômetros. 1 quilômetro, gente, não tem 1000 metros? Então, aqui, 1000 metros vai ser igual a 1 quilômetro, ok? Letra B. Outra unidade de medida muito usada é o pé. Sabendo que 1 metro é igual a aproximadamente 3,28 pés, ou 3 inteiros e 28 centésimos, qual é a altura planejada da Torre de Jeddah em pés? Então, como é que vocês vão fazer aí, gente?
A gente vai multiplicar. Ele não está planejado para ser 1.000 metros, então a gente vai multiplicar 1.000 vezes 3,28, ou 3 inteiros e 28 centésimos. Então, aqui, gente, não precisa a gente, por exemplo, armar a conta ou fazer com calculadora. A gente já consegue. Lembra quando a gente estudou números decimais e que a gente descobriu que para um número ele está na ordem aqui do milhar, de 1.000, tem que ter 3 algarismos depois da vírgula, e no total tem que ter quase 4 ordens, ó, unidade, dezena, centena, unidade, milhar. Então, quando eu multiplico aqui, ó, 3 vezes 1.000, já sei que dá 3.000. Aí eu faço, corto os dois zeros, ficou só esse zero. Eu multiplico 28 vezes 10. Quando eu multiplico 28 vezes 10, eu vou perceber que dá 280. Então, o valor aí de 3,28 vezes 1.000 é igual a 3.280. Já na letra C, ele diz o seguinte: enquanto a Torre Jeddah não é concluída, o prédio mais alto do mundo é o Burj Khalifa, localizado em Dubai, que mede 828 metros de altura. Quantos metros mais alta será a Torre de Jeddah em relação a Burj Khalifa? Então vamos lá. Se eu sei que uma tem 1.000 e essa outra que até então é considerada a maior do mundo, tem 828, eu vou subtrair, não é, gente? Para descobrir a diferença entre esses valores. Então, fazendo essa subtração aqui, eu vou obter o número 172. Então, 172 metros a mais será a Torre de Jeddah. Na letra D, ele diz assim, ó, qual é a altura em pés, aproximadamente, do edifício Burj Khalifa? Use a calculadora para ajudar nos cálculos. Então, agora a gente vai utilizar a calculadora. Então, gente, usando a calculadora, a gente vai fazer a seguinte multiplicação. 3 inteiros e 28 centésimos, ou 3,28. Multiplicamos, ó, vezes a altura desse prédio, que é 828. Vezes 828. E aí a gente vai ver que dá igual a 2.715 pés, ou a gente pode arredondar esse valor aí em 2.716 pés. Por hoje é só, nossa aula de matemática termina aqui. Eu espero vocês na nossa próxima aula para concluirmos aí o restante dessas fichas, tá bom? Então, um grande beijo e até a nossa próxima aula.